Olá, boa noite, irmãos, como estão? Mais uma vez, aqui estamos nós para mais uma pequena lição, uma pequena mensagem sobre este tema tão importante que são os fundamentos para uma vida cristã. Na última vez, ou na primeira lição, eu falei um bocadinho sobre fé, o que é fé, como é que a fé vem, não é? E vocês podem ouvir outra vez, né? Porque ela está gravada no nosso site, no Facebook, na nossa página. Hoje eu vou falar um bocadinho com vocês acerca de ter esperança. Estamos a falar de uma esperança espiritual, de uma esperança bíblica. Não estou a falar de uma esperança que o mundo em geral tem, porque nós temos uma esperança diferente daquela que o mundo tem. E é sobre isso que eu vou ministrar um bocadinho e vou compartilhar convosco um bocadinho esta lição de hoje, que é ter esperança. E ela está baseada, nós lemos na primeira lição, está baseada em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 13. Eu vou ler outra vez só para lembrar, e diz assim: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, estas três, mas a maior destas é o amor. Ok? Portanto, a primeira já demos e hoje vamos partilhar a segunda lição, que é ter esperança. A palavra esperança tem diferentes significados. Por exemplo, esperança quanto ao cumprimento da verdade, né, ou da palavra de Deus na nossa vida. Esperança relativa à graça e à misericórdia de Deus e ao seu plano para a nossa vida. Por exemplo, isso é ter esperança. Por exemplo, ter uma atitude de aguardar com absoluta certeza e fé o bem e as bênçãos que serão nossas, mesmo durante as dificuldades da vida. Isto é ter esperança. É uma esperança bíblica, é uma esperança na palavra de Deus, é uma esperança na misericórdia, no amor, na graça e no favor de Deus, nas promessas de Deus. Isto é esperança, ok? Agora, esta esperança é uma expressão da nossa fé. É uma expressão, ou seja, num mundo, né, que não compreende a nossa fé e que em alguns casos até a despreza, a esperança que manifestamos é a prova dessa mesma fé. Por exemplo, nós passamos por situações difíceis e complicadas na nossa fé, na nossa vida, e quantas pessoas não perdem esperança, né, lá fora no mundo, e mesmo até às vezes alguns cristãos perdem esperança de que as coisas vão mudar, de que as coisas vão melhorar, que Deus vai cumprir a palavra de Deus em relação àquilo que Ele promete. Quantas pessoas não perdem esperança? Irmãos, é por isso que a esperança faz parte dos fundamentos da nossa vida cristã, porque eu preciso ter esperança, eu preciso acreditar que a palavra de Deus vai se cumprir na minha vida. Eu preciso de crer, ter essa esperança no meu coração de que aquilo que Deus promete vai se cumprir, que a graça e a misericórdia de Deus e o seu plano para a minha vida vai se cumprir na minha vida. Então isso é ter esperança, ok? Agora, primeiro ponto, esperança na vontade de Deus. O que é que isto quer dizer? Esperamos que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida. Eu espero, eu acredito que a vontade de Deus se vai cumprir na minha vida. Quer dizer que aquilo que Deus planeia ou deseja, sente prazer, ela vai acontecer na minha vida. Isto é ter esperança. É eu acreditar que a vontade de Deus vai se fazer na minha vida. Porquê? Porque Deus planeou isso para a minha vida. Deus deseja, Deus sente prazer em que a sua vontade se cumpra na minha vida. Olha, Deus criou-nos com o seu propósito bem definido. Por exemplo, você está incluído nesse propósito. Deus não nos criou por acaso, nós não nascemos por acaso. Por exemplo, a sua vinda a este mundo, não é? O seu crescimento, os seus sofrimentos, as suas alegrias, as suas dificuldades, satisfação, derrota, os seus sucessos, até a sua morte, Deus tem um propósito para tudo isso e a sua vontade precisa ser cumprida.
tanto na sua vida como na sua morte. Por exemplo, eu nasci em África e eu vim para Portugal. E eu acredito que se não tivesse vindo para Portugal, provavelmente eu nunca teria conhecido Jesus. Então, tudo aquilo que nós passamos na vida, todos os processos que passamos pela vida, fazem parte do plano e propósito da nossa vida. Inclusivamente a minha morte. Um dia eu vou morrer, um dia eu vou partir. E Deus quer que eu acredite que a minha morte, e ela também, ela faz parte do plano e propósito de Deus para a minha vida, porque eu não vou viver cá para sempre. E Deus quer que eu acredite que ao cumprir, terminar a minha carreira, o meu trabalho, o meu propósito aqui nesta vida, eu passo para a etapa seguinte e para a promoção seguinte, que é ir viver para sempre com Deus. Isto é ter esperança. Isto é esperança na vontade de Deus para a minha vida. E mais, o mais alto e o mais nobre de todas as esperanças deve ser de nós nos encontrarmos dentro da vontade de Deus em todas as áreas da nossa vida. Amém? Segundo, esperança na justiça de Deus. Por exemplo, esperar na retidão e na justiça de Deus. Deus não concorda com o pecado. Quem é que sabe disso? Deus não concorda com a ilegalidade ou com a parcialidade. É neste julgamento justo e imparcial que nós colocamos a nossa esperança em Deus. E é possível que a justiça de Deus, em algumas circunstâncias da nossa vida, até nos traga algum sofrimento e ansiedade. Porquê? Porque Deus não vai ceder à sua justiça e ao seu amor. Apesar de Ele nos amar, apesar de Ele nos perdoar, Ele é justo. Ok? E há consequências, muitas vezes, nas decisões que nós tomamos na vida. Portanto, eu tenho que ter esperança na justiça, na retidão de Deus em relação à minha vida. Ok, irmãos? Por exemplo, Davi pecou. Um dia cometeu um pecado muito grande, que foi meter-se com uma mulher casada. Fez-lhe um filho e ele perdeu o seu filho por causa desse pecado. Ou seja, Deus o amou, Deus o perdoou, mas as consequências do pecado, Ele teve-as. E nós temos de ter esperança na justiça de Deus, porque Deus é justo. Ele não tolera, Ele não concorda com o pecado. E nós temos de ter consciência disso, ok? Eu vou avançar porque o tempo está a passar. Terceiro ponto, esperança no amor de Deus, ok? Esperança no amor de Deus. Esperar no amor de Deus, nunca podemos esquecer que Ele nos amou tanto ao ponto de sacrificar o seu próprio Filho a fim de sermos salvos e reconciliados com Ele, irmãos. O amor de Deus é puro. Ele ama mesmo até aqueles que o odeiam. Deus ama todas as pessoas e nós temos que ter esperança no amor de Deus. Não só em relação a nós, mas também em relação aos outros. Há pessoas que você diz assim, aquela pessoa é tão má que dificilmente Deus amaria uma pessoa assim. Mas eu quero dizer que Deus ama até aqueles que o odeiam. Deus ama todo tipo de pessoas, todo tipo de povos, nações, línguas, todo tipo de gente. Aquelas pessoas que muitas vezes nós pomos para o lado. Deus ama essas pessoas. E nós temos de ter consciência desse amor. E, portanto, esta esperança, irmãos, faz parte da nossa fé, faz parte das bases, faz parte das fundações da nossa vida e da nossa caminhada como cristãos no nosso dia-a-dia. Eu preciso de ter fé, como eu disse, em que eu preciso ter esperança na vontade de Deus, eu preciso ter esperança na justiça de Deus, mas eu também preciso ter esperança no amor de Deus. De que o amor de Deus é puro, de que Deus é justo, de que Deus é bom, que Deus nos ama de tal maneira que deu o seu Filho por nós, e esse é o estilo de vida que eu devo ter em Cristo Jesus, e essa é a esperança que nós temos em Cristo Jesus. Posso ouvir amém? Quero desejar uma semana super abençoada e que guardem estas palavras no vosso coração, amém? Que Deus vos abençoe ricamente e até à próxima, em nome de Jesus. Tchau, tchau, até à próxima.